Acorde, disse o personagem principal, um rapaz de cabelos escuros com olhos cinzentos, para sua aluna, uma garota de cabelos vermelhos. A garota só teve tempo de perguntar ao rapaz: você quer morrer? Eu não te pedi para me acordar antes do banquete festivo. O personagem principal, apontando para o computador, diz que o salário dos clientes está configurado e tudo é graças às suas habilidades excepcionais. A garota pulou em cima do rapaz com abraços e disse que ele era incrível, o que afastou a garota e deixou a garota ter cuidado com seu comportamento. Além disso, ele quer surpreender Qian Qian, que anda em uma noite festiva, principalmente para fazer um pedido. Já na celebração, o anfitrião faz um discurso e convida o diretor Li para o palco. Sentada na mesa, a estudante de cabelos vermelhos estava indignada que o chefe não fez nada e desvaloriza seus esforços. O personagem principal disse às meninas para não prestarem atenção nisso, porque os louros sempre vão para a liderança. Olhando para o palco, ele vê a pessoa por quem está apaixonado e pensa consigo mesmo que Tan Qian também subirá ao palco. Aparentemente, ela também será parabenizada por algo. O diretor Li disse no microfone que gostaria de anunciá-lo e aqui Qian Qian agora segurou as mãos da garota. Ele continuou dizendo que eles estavam noivos e pedindo a bênção de todos. O personagem principal está chocado. Ele corre até o palco. Ele diz que a garota nem sequer mencionou nada sobre isso. O cara pergunta por que ela não pode. Pergunta de contraponto: como você descobriu? Agora, eu simplesmente não queria dizer coisas desagradáveis, mas Hank entende tudo. De qualquer forma, eu amo o diretor Li. Como você pode se comparar a ele? Depois das perguntas, a garota disse que, além disso, o diretor Li resolveu os problemas da empresa. O personagem principal grita para a garota que ele tinha uma voz alta, o que seria da base de clientes sem ter tempo de terminar. O diretor Li empurra o cara e começa a fazer perguntas. Ele diz algumas palavras e continua falando besteira. Você discorda de algo? O que mais você pode dizer? Você acha que um idiota como você que fica de boca aberta conseguirá? Mérito. Tan Qian disse para o cara sair e que ela não quer mais vê-lo. Ela está cansada de estar com ele. Após a queda do personagem principal, aparece uma garota de cabelos rosa que pergunta o cara se ele está infeliz e se o personagem principal quer conhecer essas três pessoas em sua melhor condição. O cara não entendeu quem ela era. A garota disse que era hora de sair e que o cara não se preocupasse. Graças a ela, ele acertaria o ponto e disse que gostava do cara ter voltado a si mesmo. O personagem principal não entende o que aconteceu com quem? Que parece que a garota não entende o que aconteceu, porque o cara é como uma pessoa diferente. Porque agora ele é um estranho para ela, mas seu coração bate de forma diferente. Que idiota ela foi! Era necessário deixar o cara e escolher o idiota do diretor Li. Na festa, todas as garotas literalmente enlouqueceram de amor pelo personagem principal. O cara não entendia como tudo acabou assim e as garotas só gritavam que o personagem principal era um homem bonito. Deixe-o se tornar um marido para uma, e ele gritou muito mais. Qian Qian perguntou ao personagem principal: você vai embora, não é isso? É uma carícia gratuita para sair, apontando o dedo para o diretor. O diretor está confuso. Ele faz uma pergunta contrária. O que Qian Qian fez? Você acabou de me xingar. A garota gritando. Disse quem mais, se não ele? Porque ele tira os méritos dos subordinados e usa os fundos da empresa para outros propósitos. Ou ele pensou que, como os outros não sabem, ela não sabe. Também as garotas rebeldes gritaram para o diretor que ele era um lixo e o mandaram sair da empresa. Elas haviam notado algo errado há muito tempo. Como ele poderia ser uma pessoa boa intimidando homens tão bonitos? O diretor Li sussurrou para Qian Qian perguntando: o que há de errado com você? Ela estava envolvida em muitos desses esquemas. A garota empurra o diretor para longe e diz que desde que viu esse homem bonito, ela imediatamente mudou do lado negro para o lado da luz. O diretor está furioso e diz à garota que ela enlouqueceu no meio das discussões. Uma garota com cabelos loiros, olhos azuis, uma figura esbelta e seios grandes, entra na festa. Era a CEO da empresa. O diretor grita e agita os braços, dizendo à garota que ela finalmente chegou e que deixa ela ver o que seus funcionários estão fazendo. A CEO entrega o documento para o homem e diz que ele deveria pegar sua noiva e juntos eles marcham até o departamento de pessoal para assinar um comunicado sobre sua demissão. O diretor Li fica em pânico, batendo o documento no rosto. A CEO o declara sarcasticamente que ele é um grande herói. Uma garota de olhos azuis se aproxima do protagonista e levanta levemente o queixo dele, perguntando como ela não percebeu um funcionário como ele antes. Em nossa empresa, o diretor Lee se dirige à CEO. Ele diz que a garota não pode ouvir apenas o argumento de um lado, pois ele deu tudo de si e trabalhou conscientemente por muito tempo, sem qualquer mérito. Qian Qian diz que antes a garota que ela já mudou do lado sombrio para o lado da luz. Qian Qian se volta para o rapaz, que acaba sendo Hongao, e pede para começarem a namorar. Novamente o protagonista grita para a garota sair e que tudo fica entre eles. Então, o rapaz aperta a caixinha em que havia um anel de noivado, fazendo-a quebrar a si, ou aponta o dedo para o diretor Lee, gritando:
dizendo que os méritos pelo seu trabalho árduo que ele tanto falava incluem a apropriação das conquistas dos subordinados e o uso do dinheiro da empresa para outros fins. Apontando o dedo para Qian, Qian pergunta que qualidades ela tem para ser a garota do Hong. A CEO disse que para todos os presentes que acham que gostam deles, conseguiram se firmar na empresa devido ao tempo de serviço e ações insignificantes. Essa é uma abordagem errada para os negócios. A garota disse a Hong para segui-la. Chegando ao Hotel do Amor, a garota diz ao cara para ir para o quarto com ela. O protagonista, confuso, diz à garota que isso não está completamente errado, pressionando o cara contra a parede. A garota pergunta: e o que você acha que está errado? O cara entendeu que a garota estava insinuando porque o relacionamento entre empregado e chefe está errado. Isso é tudo que o personagem principal diz, afirmando que não recebeu a recompensa merecida e se sentiu profundamente ofendido. Assim, o pergunta é: o que você deseja como compensação? Deitado na cama, Hong responde à garota que já admitiu Qian Qian e o diretor Li que ele não precisa de compensação. Sentado ao lado da CEO que segura as bochechas do cara, ela diz que isso não é suficiente e que ele certamente precisa de outra compensação. A garota se oferece. O cara está pensando consigo mesmo que a CEO é a mulher dos sonhos de todos os funcionários da empresa e ela está se entregando completamente a ele. A garota, olhando nos olhos, pergunta: o que há de errado? Você está pensando na sua ex. Colocando o dedo nos lábios do cara, CEO diz para deixar ela ajudar a esquecer Qian Qian que ama e recomeçar do zero. O cara pensa e é verdade que ele está perdendo porque agora está solitário e não há nada a temer. Ele quer esquecer sua ex-namorada e reviver seu orgulho com a CEO. Ele pega a garota pelos ombros e diz em voz alta que concorda que eles criem memórias agradáveis juntos. Mas havia uma garota de cabelos cor-de-rosa sentada no chão nas proximidades, que apenas o cara vê. Ele aperta levemente, mas o que a garota diz é que ele é um garoto travesso. Mas sob o olhar da garota de cabelos cor-de-rosa, ele não se sente à vontade e retira as mãos. Hong pede perdão, mas ainda assim não consegue sorrir. A garota o abraça por trás e ela se pergunta se ele é sempre tão tímido. Ela vai tomar um banho e o deixa obedientemente esperando por ela aqui. Enquanto a garota estava no chuveiro, o cara observava através de uma porta de vidro transparente. O cara pensando consigo mesmo que a CEO é tão pontual. Será que isso é realmente um sonho? Ele não quer acordar. A garota de cabelos cor-de-rosa diz que isso não é um sonho, mas o tempo de seu título de marido do povo está chegando ao fim e ela o aconselha a sair daqui o mais rápido possível. Hong questiona quem ela é e o que ela fez com ele. A garota de cabelos cor-de-rosa diz que ela não é uma pessoa, mas a administradora do sistema de títulos Mang Mang, uma imensa esfera virtual, foi formada ao redor de Mang Mang. A garota diz que um sistema de títulos foi vinculado ao cara no momento em que ela entrou em contato com ele. E agora Hong pode receber todos os tipos de títulos e desfrutar das habilidades especiais que eles trazem. Por exemplo, um título atribuído ao cara causa 100% de favor das mulheres. Hong estava ouvindo e, de repente, tudo fez sentido para ele. Ele disse que não era surpreendente que Qian Qian mudasse de ideia de repente e que a CEO o trouxesse para um lugar semelhante. Mang Mang disse que ser o marido da nação é um título de classe S como presente para um iniciante. Ele pode experimentá-lo por até 3 horas. Se ele quiser estender o tempo, terá que pagar. O rapaz raciocinou em voz alta, dizendo que parecia um encontro de jogos online. Ele se perguntou: serei um homem se começar? O que acontecerá? O rapaz está disposto a pagar. Mang Mang diz que a taxa para um dia de uso do título marido da nação é de 10 milhões de yuan. O rapaz grita dizendo que ela decidiu enganá-lo. Mang Mang diz que ainda é um título de classe S, portanto o preço é adequado, mas o rapaz pode usar uma máquina de loteria para sortear vários títulos e ao mesmo tempo, o dinheiro não é necessário. 9 células aparecem. O rapaz pergunta se ela tem certeza de que não precisa de dinheiro. Mang Mang diz que tudo é preciso e honesto. O rapaz diz que isso está começando a se parecer cada vez mais com uma funcionalidade de jogos online. O rapaz decide tentar jogar na loteria. Hong ganha um novo título, o líder do punho. A arte do caos primordial. Este título lhe dá um aumento de força em 10. O rapaz diz que isso parece um tipo de exibicionismo e recebe uma mensagem de texto em seu celular. O rapaz, com raiva e choque, pergunta por que foram retirados 10 mil yuan de sua conta. Mang Mang diz que essa é uma taxa pelo uso do novo título e pega uma lupa grande para mostrar ao rapaz onde está a taxa e pergunta se não está claramente escrito ali. O rapaz fica cheio de raiva e pergunta se ela não disse que era de graça, ao que a garota calmamente responde que a loteria é de graça, mas o uso tem um custo. Hong grita com Mang Mang e a chama de ladra, que é um sistema de enganação, e ele quer devolver o produto. A garota diz que o título é automaticamente atribuído após o sorteio e deve ser usado por pelo menos 24 horas. Além disso, o dinheiro já foi reduzido. Ela diz para o rapaz aproveitar ao máximo o título. Mang Mang dá um tapinha no ombro de Hong, e o rapaz, desapontado,
pede para ela deixá-lo em paz. Ele aprende com os erros e nunca mais participará do sorteio de títulos. A garota diz que mesmo se o rapaz não participar do sorteio, o sistema já está vinculado ao proprietário e só é possível transferir títulos. Mang Mang disse que se ele não comprasse um novo título, o antigo permaneceria para sempre por apenas 10.000 yuan por dia. O rapaz estava explodindo de raiva. Ele gritou que isso era um absurdo. Então, o que ele deveria fazer se o dinheiro acabasse? Mang Mang disse que então o rapaz receberia o título de trabalhador vitalício, e enquanto estivesse vivo, poderia continuar trabalhando como um peão agrícola. O rapaz caiu de joelhos e disse que isso era uma espécie de escravidão. A garota disse a Hong para não se preocupar com dinheiro. Com a ajuda dos títulos, não será difícil para ele ganhar dinheiro. Ele pode se tornar um bilionário em questão de minutos. O rapaz não entende como pode ganhar 10.000 yuan por dia com o título idiota de líder. Mang Mang dá um tapa no ombro de Hong e diz que sempre há uma saída. O rapaz disse para ela calar a boca e a chamou de sanguessuga. A CEO sai do chuveiro com uma toalha no corpo, e ela está muito confortável depois de um banho. Quando ela vê o rapaz, a garota grita e pergunta o que ele está fazendo ali. Hong diz que ela mesma o arrastou para o quarto. Mang Mang sussurra no ouvido do rapaz que o prazo do título de marido das pessoas chegou ao fim. A garota grita com o rapaz que ele é um pervertido e joga uma caneca nele, que acerta Hong na cabeça e diz para ele sair. Após sair do hotel, o rapaz triste se pergunta: por que ele foi tão azarado? Mang Mang disse a ele que deveria tentar ganhar dinheiro. Enquanto isso, na rua, alguns rapazes estão importunando uma garota dizendo que ela é bonita e que eles querem se divertir. Ao perceber isso, a Hong para e observa os rapazes levarem a garota com eles. A garota de cabelos pretos e olhos com lágrimas parece assustada. Ela consegue se soltar dos rapazes e pede ajuda a Hong. Um dos rapazes diz para Hong se meter com o próprio negócio e sair do caminho. Hong, pensando consigo mesmo, suspeita que a garota que estava em seu ombro tenha sido drogada. Observando atentamente, o cara aponta para a garota com o dedo e diz que ela está bêbada. Foi uma distração para escapar. Os rapazes que importunaram a garota perceberam que haviam sido enganados e correram atrás de Hong. Grita, percebendo que é a primeira vez que ele foge com tanta vergonha, escondendo-se atrás das caixas. O cara diz que eles definitivamente não devem ser encontrados ali. Essas pessoas mais estão por perto e eles não o deixariam escapar. O cara não entendia o que havia de errado com a garota de cabelos pretos resgatada com os olhos vermelhos. Ofegante, a garota diz que está com muito calor. Ela está tão quente que o corpo fica estranho. Dói nela e ela pede ao cara para ajudá-la. Hong, sem entender o que a garota está dizendo, tenta se soltar do abraço dela. Ele diz que algum tipo de droga é muito forte. Ele não quer se sacrificar para eliminar as toxinas e pede para ser liberado. Os caras que são do mal os encontram. Um deles, de cabelos brancos, diz a Hong que ele é um filho da P, por ter se metido gritando para seus cúmplices derrubá-lo. Nesse momento, Hong pensa consigo mesmo que sabia que não seria um herói salvando garotas bonitas. Mang Mang diz ao cara para não ter medo, porque ele tem um título que permite que ele os enfrente. Lembrando disso, o cara diz com certeza, porque mais ninguém seria um líder. Invocando os punhos na forma do caos primordial, Hong grita e diz aos homens do mal para experimentarem seu punho. Hong, prestes a atacar, é interrompido por um dos rapazes de cabelos brancos que saca uma faca. O protagonista cai de joelhos e diz que é muito ignorante em artes marciais e não entende por que usar uma faca em uma luta. Nesse momento, Mang Mang passa como um vento, desferindo o primeiro golpe fatal. Com 5 chicotes de relâmpago, o cara é dominado pela força e volta-se para os homens mal. Ele diz que queria deixá-los ir, mas eles decidiram morrer por conta própria. Portanto, deixe-os provar o seu trunfo de relâmpago. Hong agora pergunta a Mang Mang, onde está seu chicote? Ela diz que o sistema só fornece equipamentos e que as pessoas devem conseguir suas próprias armas. Os homens do mal, sorrindo, dizem que o garoto só fala demais e que seu trunfo é fazê-los rir até a morte. Hong percebe que não há nada que ele possa fazer e pega o cinto de suas calças. As calças caem e o cara fica em pé de cueca. O protagonista luta como uma besta enlouquecida. Ninguém jamais pensaria que esse cara seria capaz disso. Ele derrotou todos os homens sozinho. Após a luta, ele diz que não esperava tanta força de si mesmo. Mang Mang, sorrindo, disse ao cara que agora ele sabe como o sistema é bom. Hong diz que o título por dinheiro não é tão fácil. Depois de falar sobre uma garota que era muito gata, o cara se aproxima dela e a blusa dela abre. Ele vê que ela tem um tamanho de sutiã 4 vezes maior. Hong, lutando contra si mesmo, diz que não deve prestar atenção nisso e que só precisa levar a garota ao hospital. A garota teve sorte de encontrar Hong. Como uma multidão se aproxima, o cara não entende o que está acontecendo. Um homem calvo, com uma cicatriz no olho, se aproxima dele. Ele pergunta ao cara o que ele vai fazer com a garota. O cara entende que agora, sob efeito de drogas, a garota não será capaz de se justificar. Ele ainda estava nu e a garota despida. O homem calvo, irritado,
diz que se o cara se atrever a se envolver com a garota, ele ordena que os caras o amarrem e o afoguem. No rio, já perto do rio, Hong foi amarrado a uma pedra e mais um pouco, e ele poderia ser jogado no rio. O cara pediu para ser solto porque foi ele quem reagiu e salvou a garota deles. O homem sorriu, desabotoou sua camisa e mostrou um físico impressionante. Ele pergunta se talvez assim o cara baixe as calças e mostre seu heroísmo. O homem também disse que se Hong realmente sabe lutar, então que prove isso derrubando o homem. O cara pensa: eu não sabia sobre mim mesmo. Como uma pessoa pode ter um físico assim e não há nada que você possa fazer a respeito? Aquela garota certamente não vai ajudar o cara a se explicar. Parece que ele terá que contar com seu título. O cara quer usar a técnica do punho, das sombras, do caos primordial. Seu trunfo é fazer o homem provar a técnica de um arco-íris voador que ilumina o sol com a qual cospe no homem careca. Mang Mang diz que isso é ótimo, deixando diminuir a autoestima de seus oponentes. Com sua zombaria, o homem irritado saca uma faca e diz que assim que Hong se atreveu a cuspir nele, ele o cortará. O protagonista ficou abalado pelo medo e quando se acalmou, o cara perguntou o que há de bom em ser uma pessoa má. Mang Mang disse que o protagonista deveria usar a verdade secreta mais poderosa do governador guerreiro, que vence sem lutar. O protagonista disse ao homem que se ele tem coragem, que o mate. Mang Mang ficou surpreso com a coragem do dono. Os olhos do homem se arregaçaram após tais palavras e ele pensou consigo mesmo: este é o espírito do mestre Hong. Não recuou. Ele realmente entendeu errado. Hong disse que, na verdade, decidiu começar a viajar pelo mundo para compreender o verdadeiro significado das artes marciais e que nunca escapará de um golpe, pois se contra-atacar o oponente morrerá ou ficará gravemente ferido. Porém, para provar sua inocência, ele terá que demonstrar sua força e a técnica. A palma furiosa do vento é capaz de eliminar o inimigo. O homem careca ficou chocado e pensou consigo mesmo que apenas a palma do vento é tão poderosa. Ele definitivamente é um mestre e se Hong acertar, o homem morrerá, mas ele decidiu não prejudicá-lo. Que tipo de cara corajoso e bondoso! Tamanha generosidade e intenção pura fazem com que ele reconheça o rapaz. Um homem careca, com uma cicatriz, pede desculpas ao rapaz e diz que não conseguiu enxergar as montanhas. Por isso, insultou Hong e expressa gratidão por salvar a garota. O rapaz disse que não poderia passar indiferente diante da injustiça. Como artista marcial, Hong teve sorte de enganar o homem com a palma do vento. O homem disse que o rapaz é um herói e como ele está viajando pelo mundo, convidou-o para visitá-los por alguns dias, apenas para poder agradecê-lo. Hong concorda e à tarde o rapaz estava sentado no banheiro com duas lindas garotas. Uma lhe dava uma massagem e a outra lhe servia vinho. O rapaz percebe que o homem tem uma família bastante rica, um paraíso na terra. Após o banho, ele deita na cama e comenta que são ótimas comodidades. Após um pequeno chuvisco e o sol brilhando, no entanto, a Mang Mang avisa ao rapaz para não se alegrar antecipadamente, pois atualmente ele só pode usar o título por 24 horas. Lembrando disso, Hong diz que ainda não tem dinheiro e que não poderá estender o prazo. Qualquer erro mínimo ele será despedaçado em 5 partes. O rapaz disse que era melhor aproveitar a escuridão e escapar. Pelo menos assim ele salvaria a sua. Mang Mang, ao ver seu plano de fuga, diz que é uma forma um tanto rude usar um lençol como corda para escapar. O rapaz prende o lençol, a sacada e tenta descer, mas há guardas embaixo. O rapaz foi salvo pela garota, a quem o homem careca chamou de senhora. A garota disse a Hong para entrar o mais rápido possível. Ela disse aos guardas que não ouviu nada e os fez procurar em outro lugar. Ela pediu ao rapaz para sair debaixo da roupa porque os guardas tinham ido embora. Hong agradeceu ao homem principal por ter ficado debaixo das roupas, mas disse que era perversão. A garota de olhos vermelhos pergunta por que ele decidiu escalar a parede tarde da noite. Será que o herói da justiça realmente queria espiar no chuveiro? O cara nega tudo. A garota ri e diz que Hong a salvou, mas ela nunca o agradeceu. A garota tira sua roupa e veste uma blusa branca com enormes, exibindo-os. Já que o rapaz quer vê-los, ela pode mostrá-los. O personagem principal cobre o peito com um roupão e diz que ele não quer e pede desculpas pelo incômodo. Ele vai voltar para o seu quarto. A garota impede o rapaz e diz que se ele sair agora vai ser notado. Então por que não ficar já sentado na cama? Ela diz que, apesar de sua aparência frágil, ela é bastante voraz. Virando-se para Hong, ele não entende nada. A garota se apoia nele e diz que se ela não ficar satisfeita, ela terá insônia à noite. Então, ela pede para Hong ficar com ela, mas ele faz uma pergunta que a deixa perplexa. O rapaz pergunta se devem conversar um pouco. Hong pergunta: gaguejando, estamos conversando. A garota pergunta ao rapaz: você sabe por que me envolvi com um gangster? Ela mesma responde a sua própria pergunta, dizendo que ouviu dizer que o espaguete à bolonhesa naquela boate é um prato raro que pode curar sua demência. Mas a boate apenas o desperdiçou, estragando completamente o prato. O rapaz pergunta:
Senhorita, você realmente foi a uma boate apenas para comer espaguete? E que tipo de demência você está falando? A garota faz a seguinte pergunta. Minha família não é do mundo do crime porque achou isso? O que mais Ron deveria ter pensado quanto ao homem careca? O pai dessa garota quase o afogou no rio. A garota, rindo, diz que seu pai apenas queria assustá-lo porque sua família é uma família de chefes divinos e seu pai não é um valentão, mas descendente do salão do banquete dos deuses. Nasceu 23ª geração e a garota começa a contar a história do salão do banquete dos deuses há milhares de anos e durante esse tempo os ancestrais estavam envolvidos na preparação de alimentos sacrificiais para os deuses durante os antigos rituais e disse que são capazes de abrir caminho para a morada dos deuses. Como a mais destacada da jovem geração do clã da família, a garota tem habilidades culinárias excepcionais desde a infância e experimenta e cria iguarias dignas de fadas. Mas, infelizmente, ela desenvolveu uma forma estranha de aversão a alimento, chamada de demência, que faz com que as pessoas percam o sentido do paladar e sejam incapazes de saborear os alimentos. Se isso não for curado, ela não apenas herdará o salão do banquete dos deuses, mas também morrerá de fome. Ela queria experimentar os pratos assim que ouviu rumores de que eles podem restaurar seu sentido de paladar. Sua família ofereceu 1 milhão como recompensa se alguém pudesse curar a garota. O rapaz ficou animado ao ouvir sobre o dinheiro e teve um plano. A garota disse que talvez não valesse a pena iniciar essa doença, pois chefes famosos não conseguiram curá-la. Então ela está tentando encontrar pratos exóticos na internet e comê-los. Mas o que aconteceu hoje foi uma sorte, pois Ron conseguiu salvar a garota. O rapaz está feliz pensando consigo mesmo que o sistema de títulos possui o título de chefe divino. Talvez isso ajude a curar a doença da garota. No entanto, ele fica imediatamente desapontado porque só pode usar um título por dia, e ele está atualmente usando o título de líder de uma seita de artes marciais. Mang Mang adiciona que usar o título de chefe divino custará 50.000 yuans por dia. Com tristeza, o rapaz percebe que só lhe resta apenas algumas centenas de yuans na conta bancária. Ele precisa, de alguma forma, ganhar 50.000 yuan em um dia. A garota pergunta a Ron o que há de errado com ele e de repente, o rapaz tem uma ideia. O rapaz pede à garota que lhe dê um dia e ele será capaz de saciar seu estômago. No início da manhã, o telefone de Hong toca olhando para o relógio que marca 10h15. O rapaz pergunta qual é o objetivo de acordar as pessoas tão cedo depois do que aconteceu ontem. O personagem principal estava pensando tarde sobre como ganhar 50.000 yuan, o que o impedia de dormir. Ao atender a ligação, Hong não consegue identificar quem é a voz da CEO é ouvida, fazendo a pergunta de por que ele ainda não tinha ido trabalhar, já que passou das 10. O rapaz não conseguia acreditar que a CEO estava ligando para ele pessoalmente. Algo a garota pensando consigo mesma. Disse que depois de se acalmar na noite anterior, ela se lembrou que arrastou o rapaz para o quarto. Ela o insultou injustamente e precisava se desculpar pessoalmente com ele. O rapaz pensou que a CEO estava zangada com ele e queria lidar com ele. Hong pensou consigo mesmo que um verdadeiro homem não briga com mulheres de jeito nenhum. Ele tem um sistema, então ele pode sair. O rapaz disse que estava saindo assim ou pensou que ele estava com muito medo e perguntou por que você está saindo. E já gritando, Dongfeng perguntou e quem te autorizou a sair? E gritando para outro rapaz para ir trabalhar rapidamente. Após a conversa, Hong percebe que Dongfeng ainda está com raiva. Parece que ela não vai deixá-lo ir embora assim ou colocando a cabeça na mesa. Entendeu que ela disse que queria se desculpar, mas no final eles só discutiram mais. A garota que foi salva por Hong é chamada de rei e fica em pé com um megafone e grita para que todos viessem aqui um por um e deixássemos eles assistirem enquanto segue. O líder da escola de arte marcial do punho, da forma, das sombras, do caos primordial, está recrutando estudantes. Deixe-os passar e não perder. A garota continuou sua conversa sem um microfone. Que a arte do punho ajudará a fortalecer a saúde, aumentar o conhecimento e aliviar o excesso de tensão, diminuir o estresse e ajudar a melhorar o espírito. O líder da escola dará pessoalmente as aulas e quem quiser aprender tudo. Todos podem se inscrever em grupos de 3 pessoas e não precisarão pagar. Hong usando a técnica primordial do caos da terceira forma do diamante, do destino incerto, disse que aqueles que desejam estudar a arte do punho sempre serão capazes de proteger sua irmã mais nova como ele. Ele diz que a taxa de inscrição é de 10.000 yuan e o número de vagas é limitado. Todos que ouviram Hong queriam se tornar seu discípulo e o dinheiro começou a chegar no telefone do cara. Ele entende que felizmente conseguiu enganar facilmente todas essas pessoas, principalmente com a palma do vento. Esse título foi conveniente, mas tudo é interrompido pelo pai da garota, que diz para eles adorarem a divindade e acalmarem as pessoas comuns, pois a vida é passageira, mas tem centenas de sabores. Gritando, o homem pergunta às pessoas se elas esquecerão todas as ofertas que ele recebeu no salão do banquete dos deuses. As pessoas se ajoelham pedindo perdão e não entendem o que aconteceu com elas. O pai, então,
Diz que isso é mais precioso do que ouro e para eles se levantarem a vida em um homem, a morte é um fantasma. Mang Mang, que foi encantado pelo carisma do homem e disse que esse é o tipo de carisma que um verdadeiro líder de escola deve ter. Ele se aproxima de Hong e pede perdão, ao que o rapaz diz que um homem não deve se desculpar com ele e que eles foram rudes com Hong. O mordomo se aproxima chamando o homem e ele diz que tudo está organizado conforme o homem ordenou. O homem aborda o rapaz e diz que ontem ele salvou o Rui e quer que ele aceite um pequeno presente como respeito. O homem estende o lendário cartão negro para Hong. O rapaz disse que salvou a garota em nome da justiça e que não poderia aceitar o dinheiro. O homem disse que era o esperado de um mestre e que tal espírito deveria ser de um herói. Hong disse que estava sendo muito lisonjeado. O homem entende que ele interpretou mal as intenções do mestre e ainda pensava que o mestre queria assumir seus alunos. Essa é uma oportunidade para os alunos que já estão sentados na sombra. Hong disse que não poderia recrutar alunos na família do homem. Então ele ficou na rua. Se soubesse que isso aconteceria, não teria fingido desinteresse. Mang Mang, colocando as mãos na cintura. A pergunta é quem disse para você abrir mão do cartão negro? Porque havia centenas de milhões nele. O rapaz responde a pergunta que uma pessoa decente, que quer dinheiro certamente encontrará uma maneira de ganhá-lo. De repente, aparecem aqueles arruaceiros pelos quais Hong salvou a garota. O mais importante deles diz que se vingará em dobro pelo que aconteceu ontem. Hong agora, pensando consigo mesmo, se pergunta o que fazer, pois nem mesmo tem um cinto para segurar suas roupas. Mang diz ao rapaz para não ter medo, mas ela esqueceu completamente de dizer a ele que, por causa de seu comportamento justo, o título de Hong foi fortalecido. Agora, ele pode usar toda a sua verdadeira força. Hong disse que Mang estava provocando todo esse tempo. Mang disse para ir em frente com toda a velocidade e deixar o rapaz acertá-los com força total. O rapaz assentiu com a cabeça e disse que os levaria a sério. E mesmo que eles não pensassem em se salvar, desta vez o mais importante é um homem loiro e alto. Ele perguntou se ele não iria fugir, mas pelo contrário, ele se aproximou. Hong disse que parecia que o loiro não tinha aprendido a lição depois de ter sido espancado por ele ontem. O homem loiro disse que realmente queria esculpir derrota no rosto de Hong e assim o ataca ao qual o rapaz usa a arte do Taiji. O golpe mortal do King Kong. Esta é a sua verdadeira força e ele também utiliza técnicas de pernas de tesoura e palma firme. Após 5 minutos, os vândalos são derrotados. Hong pega o loiro pelos cabelos e coloca uma faca em sua bochecha. O que você queria gravar no meu rosto? O general derrotado, não é? E o loiro pede misericórdia ao protagonista e não ousará mais. Hong disse a ele que ele tinha uma memória tão horrível. Era necessário cortar algo para que ele definitivamente se lembrasse. Mang, grita para cortar e não hesitar. Quando o rei aparece de repente para tudo e diz a Hong que ele feriu uma pessoa em autodefesa e é suspeito de cometer um crime. Uma pessoa assim não tem o direito de difamar o nome do mentor, ao que o rapaz diz que apenas o assustou. O loiro chama a garota de anjo, olhando nos olhos do valentão, e disse que ela se sentiu estranha pelo fato de eles babacas estarem brigando e isso é muito ruim. As expressões e movimentos são semelhantes aos personagens de quadrinhos de terceira categoria e pergunta se eles não são amadores. A garota faz outra pergunta: na noite passada vocês levaram uma lição, como tiveram coragem de vir aqui novamente? E qual é o objetivo? Hong, pensando consigo mesmo, percebe que a considerou uma verdadeira Virgem Maria, que simpatiza até com escória, mas acabou sendo uma garota inteligente que vê as verdadeiras faces. A garota disse que com sua força poderia descobrir informações sem nenhum obstáculo e se eles não contassem a verdade, ela ordenaria que seus homens os levassem. Hong disse que a garota disse que ela não é uma bandida. O homem loiro gritou para que fossem poupados porque foram forçados. Eles são pessoas comuns. A garota pergunta quem os forçou. O homem loiro diz que eles não encontraram o patrão, só sabem que ele é fã da milha. O cliente deu a eles 50.000 yuans e ordenou que sequestrassem ela. O bandido não sabe mais nada. Todos tinham uma pergunta: quem é ele? O bandido disse que ele agora é um dos apresentadores mais populares. Eles simplesmente ficaram viciados em suas transmissões. Naquele momento, eles já estavam endividados, então os fãs, de repente, entraram em contato com eles. A garota disse que sua família não era de bandido. O bandido pergunta como herói se ainda é possível se inscrever. Afinal, se a missão falhar, eles serão mortos e eles pedem para serem alunos. Eles estão prontos para abandonar a escuridão e se moverem para a luz em nome da justiça, como sinal de sinceridade. O bandido dará ao mestre 50.000 yuans. Hong entende que isso é realmente um paraíso e o ajuda. Hong diz que parece que eles foram forçados a seguir um caminho diferente, então ele fará uma exceção. Ele os aceita como alunos e os ajuda. Se não puderem transferir 50.000 yuans por meio de código, permita que eles transfiram para o cartão. Como regra, Hong fala sobre o destino quando aceita alunos, mas ele vê o quão sinceros são aqueles que desejam entrar e grita que não havia como.
porque o bandido era muito suspeito e Hong não pôde aceitá-lo como discípulo. Mang Mang grita para ela cuidar de seus próprios assuntos e que não interfira na busca por dinheiro. Eu lembro Mang Mang que só pode ver o personagem principal, Hong, disse a garota para não se preocupar. Ele seria capaz de cuidar deles e ela não estaria mais em perigo. A garota percebeu que tudo isso foi para protegê-la, porque o cara não tinha medo de sacrificar seu corpo. Que nobreza arriscada, digna de uma geração inteira de mestres. Mang pediu sobre o sacrifício próprio, não é? E o cara não conseguia se conter de felicidade pelo dinheiro. Já em Millie, a garota conversa com alguém e é assim que é difícil com eles. Eles prometem sequestrar a garota e fazem a pergunta: o que devo fazer se eu falhar? A garota responde que nunca mais enviará fotos a eles e não terão mais contato. A pessoa com quem ela se comunica diz que ele não está zangado e promete ajudá-la a apropriar-se da casa de Deus. Em seguida, ele diz que precisam encontrar uma maneira mais rápida. O homem diz que desde o início eles precisam cuidar do cara que está atrapalhando. Millie então elabora um plano, pois não há homem neste mundo que ele não possa enfrentar. Não seria ruim transformá-lo em seu admirador tarde da noite. O cara sentou no quarto e esperou pelo próximo dia para começar. E finalmente chegou. Agora, Hong pode mudar o título. O homem abre o menu e o cara vê o título Estrela Michelin, a habilidade de cozinhar os melhores pratos de restaurantes marcados com 3 estrelas Michelin e conquistar as papilas gustativas dos comensais ao redor do mundo. O cara pergunta a si mesmo: deveríamos comer massa? Anteriormente, ele prefere a culinária ocidental. Mang disse que esse título vale milhares de yuans por dia. O cara, chamando o sistema de traiçoeiro, pergunta por que a culinária ocidental é mais cara do que a chinesa. Mang disse que ela não tem nacionalidade, então não pode dizer nada sobre estrangeiros e é tão caro porque o cara ainda não ativou o Home Internacional. Então ele só pode usar títulos domésticos, mas após a atualização, todos os títulos estarão disponíveis e ele poderá se tornar uma celebridade mundial. Disse que não esperava que fosse tão internacional. O cara disse que tudo estava indo conforme o planejado e decidiu contratar o deus da culinária chinesa. No dia seguinte, o cara estava em pé, o fogão cozinhando obras-primas e as empregadas foram conquistadas pelo chefe e tiveram tempo de dizer o quão maravilhoso ele era e pediram para encher seus estômagos. O cara pensou que definitivamente seria capaz de curar a fome da garota. O aroma dos pratos se espalhou até o quarto onde a garota estava e ela acha que o pai deve ter cozinhado algo porque cheira delicioso. Ela ficou surpresa ao entrar na cozinha e encontrar Hong Hao em pé no fogão. Ao ver a garota, o cara disse: senhorita, você já acordou? Ele a convidou a se sentar à mesa e ofereceu para experimentar os macarrões fritos que ele havia preparado especialmente para ela. Ele perguntou: você quer experimentar? A empregada disse que o cara, de repente, decidiu cozinhar o café da manhã para a garota e elas não conseguiram impedi-lo. Ela pergunta: isso foi feito para mim? Hong, com um sorriso irônico, pensando consigo mesmo, entende que não apenas a empregada, mas também os aprendizes do pai da garota não conseguiram evitar cair em êxtase com isso. O cara pensa que agora a senhorita vai experimentar e tudo ficará bem e assim receberá 100.000 yuan. O cara diz para a garota comer rápido enquanto está quente. Ela diz que é uma fragrância maravilhosa e agora quer experimentar. O cara pensa consigo mesmo: deixa a garota não se segurar. A garota experimenta, mas infelizmente não deu certo. Ela vomitou. A garota se desculpa com Hong e diz que estava com tanta pressa que se engasgou, mas que nunca tinha experimentado algo mais saboroso do que esse prato. O cara se pergunta em sua cabeça: será que o deus da cozinha chinesa é suficiente para ela? Um Michelin esta não era necessário. Afinal, a garota diz que raramente acontece de Hong cozinhar para ela de manhã. Então, se ela comer tudo estará tudo bem. O cara diz para a garota não se forçar, ele mesmo vai comer. Depois de comer o macarrão, o rapaz pede à garota mais uma chance e promete curar definitivamente sua doença. A garota não conseguia acreditar que Hong realmente se importava com ela. Lambendo o rosto dele, ela o abraça pelo pescoço. O rapaz, surpreso, olhava para a garota sem entender o que estava acontecendo. O informa que ele receberá 100.000 yuan e aponta o dedo para o rapaz. O personagem principal não entendeu se a garota não havia experimentado. O personagem principal diz que de jeito nenhum, porque ele não curou a garota e não pode aceitar o dinheiro. Mang agarra Hong e pergunta se ele é um tolo. Ela continua dizendo que mesmo nesse momento, o rapaz ainda está tentando parecer legal e diz ao rapaz que ele a curou e a garota mostra sua bochecha e diz que, pelo que ele estava vestindo, ela já provou. É um sabor agridoce, iluminador que lembra limão. Ela acredita que pode dizer que gosta do rapaz. Hong Corey pergunta, perplexo, se ela gosta dele. Quando a garota responde,
O rapaz pergunta se ela tem certeza de que era o sabor do limão e não do macarrão frito. Rui responde que as pessoas dizem que o primeiro beijo tem sabor de limão. O rapaz entende que ele realmente queria realçar o sabor do molho, então ele adicionou suco de limão e isso não parece uma brincadeira da garota. A garota realmente sentiu isso gota a gota dos lábios dele, mas o rapaz agora não sabe o que fazer com essa confissão repentina. Por que não é assim que Hong, como uma pessoa decente, age e ele não quer se envolver? Depois de pedir perdão a Rui, o protagonista disse que a garota é muito jovem para ele e que ela deve aproveitar o amor juvenil com seus colegas. Ela agarrou o personagem principal e o chamou de senhor, dizendo que ela já é adulta. Hong está confuso porque a mão dele está perto do peito da garota e o rapaz entende que é verdade tão convincentemente. Não, ele não pode. Ele, como uma pessoa decente, deve resistir à tentação. E parece que ela pegou o gosto, se apaixonou, mudou a garota e a fez sentir o sabor. Se Hong ajudá-la com seu sentimento, talvez ele possa curar a doença dela. O rapaz pergunta à garota se ela pode descrever as características e o histórico médico Wong como ele pensa que o mestre quer curá-la do fundo do coração, sem uma gota de egoísmo. Que pessoa brilhante! Ele acredita que a garota foi muito leviana. Ela não precisava admitir para o rapaz de forma tão abrupta, mas seus sentimentos por ele não mudaram. Ela começou sua história há cerca de 1 ano atrás, de acordo com as regras do clã, até que ela consiga fazer um bolo com orvalho da floresta de pinheiros e até que o pai aprove isso, a garota não poderá se tornar a herdeira. Mas por mais que ela tenha tentado, ela falhou repetidamente. De repente, ela perdeu seu paladar quando foi desafiada várias vezes. Hong entende que a garota ficou doente por causa da pressão excessiva. Se ele ajudar a alcançar um novo nível, talvez ela possa ser curada. Já o loiro, que se tornou um discípulo de Hong, ele pensa consigo mesmo e entende que ele também estuda técnica de Taijikun. Então, por que ele agora está cortando legumes? Tudo bem, pelo menos até ele se afogar aqui. O telefone recebe uma ligação de Millie. O cara fica feliz. Ele diz que não pode ajudá-la em um caso, pois ele é a única esperança. O cara entende que não pode trair o mestre. Os fãs são os culpados por tudo, mas ele não tem culpa de nada. Após o acordo do rapaz, a garota diz que enviou ondas de luz fofas para ele e envia corações virtuais. Ele percebe que Millie é a mais doce e invencível de todo mundo. Por causa dela, ele enfrentaria qualquer obstáculo até a morte. Hong está na cozinha e prepara o limiar. Também menciona a receita. Farinha e carne de porco misturadas com orvalho são usadas como base, assim como o pinheiro. Isso trará o sabor das montanhas, o sabor do vento, o sabor do sol e do orvalho. Isso é todo o sabor do tempo, misturando sua cidade natal e as bordas juntas com uma longa história. Ele obterá uma iguaria que floresce na ponta da língua, cheia de adoração ao oeste. Deuses e reverência à natureza se combinaram neste segredo culinário dos tempos antigos. Após a receita, o rapaz pede para provar a melhor comida da casa de Deus e Rui vê os ventos do pinheiro. Pela primeira vez, a garota experimenta a criação do cozinheiro. Hong pergunta como está, e pede desculpas ao personagem principal e diz que ela ainda não sentiu nada. O rapaz diz que está tudo bem, pois a torta não é para ser comida. Hong diz que a doença da garota surge devido ao fato de ela querer fazer uma torta sob forte pressão. Se ela receber a aprovação de seu pai e aliviar o peso em seu coração, ela irá recuperar seu paladar. Hong pega a mão da garota e diz que ele está tentando fazer isso. Então, Long diz que é necessário fazer uma torta deliciosa e alimentar seu pai com ela. Surgem perguntas na cabeça da garota. Ele acabou de chamar meu pai de pai. Será que o mestre reconheceu sua namorada em um sonho ou Rui está feliz por o personagem principal ser tão gentil com ela? Hong está feliz por receber 1 milhão de yuan, enquanto a garota fez a torta. O rapaz experimentou e disse que estava deliciosa. O sabor estava absolutamente excelente. Seu pai deveria experimentá-lo assim que descobrissem a opinião dele e pudessem continuar melhorando. Mang Mang olha para Hong e diz que quer comer como o personagem principal. Ao ver o rosto abatido de Rui, ele diz que se a garota tem medo de experimentar o que ela mesma cozinhou, então ele pode fazer isso. O sabor ainda será o mesmo, mesmo que tudo dê errado. Então o rapaz não fez nada de errado e a garota não deve se pressionar. A garota agradece ao personagem principal e em sua cabeça ela tem pensamentos de que o mestre foi condenado por uma pessoa má como ela é. Afinal, ele a tratou tão bem. Ela não entende o que fazer porque gosta cada vez mais de Hong. Quando o pinheiro foi levado, o pai dela, Rui, começou a ficar nervosa e Hong entendeu em sua cabeça que ele usou o título para resolver o problema. Se não desse certo, ele teria que fazer sacrifícios. O pai experimentou e, com grande admiração, começou a dizer que estava delicioso porque a massa macia derrete na ponta da língua. A cada mordida, os dentes sentem elasticidade real, doçura na medida, macio, mas não oleoso, pegajoso e delicioso, perfeitamente correspondendo à devoção. Mas o pai tinha uma pergunta para sua filha.
Você realmente fez isso? O pai se desculpou pela pergunta rude e Rui disse emocionada que sim. Ela conseguiu com a ajuda do mestre. O protagonista pegou Rui pelo ombro e disse que não. Isso foi o que a garota fez sozinho. Ele não substituiu a torta. A garota, olhando nos olhos do rapaz, pergunta: o que eu fiz? Hong disse que ela fez um ótimo trabalho. Ela só precisa de mais confiança em si mesma. O cara pega um pedaço de bolo e oferece à garota dizendo que se ela não acredita, então que ela experimente. Mesmo que ela não consiga saborear, ela poderá sentir a diferença sutil. Quando a garota experimentou, ela exclamou com lágrimas de que finalmente sentiu. Ela finalmente sente o sabor incrível. No final, sua própria cozinha ajudou e agradece por lhe dar uma nova vida. É tão bom sentir o sabor novamente. Mang Mang fica com raiva e grita que ela quer comer. Rui diz que, no entanto, seu poder ainda não foi reconhecido e ela não é digna de ser a 133ª herdeira. Pai sorrindo, pergunta à filha: será que é tão simples assim? O pai se aproxima e abraça o rapaz e sua filha, fazendo a seguinte pergunta: você não quer se casar com Hong? Hong e a garota olham para o pai chocados. O pai, rindo, diz ao personagem principal que 1 milhão de yuan e a filha agora são todos dele. O pai, rindo, pede perdão e diz ao cara que terá que pedir para cozinhar algo para eles com sua filha. Hong Hao diz que está tudo bem, pois ele queria fazer isso há muito tempo. O rapaz pensa consigo mesmo que seu pai o assustou e disse-lhe para se casar. É que ele ainda não quer se envolver com o submundo, mas a riqueza da mansão e a beleza do genro do rei dragão parecem impossíveis. Rapaz, já sonhou com tudo isso como um louco. Mang Mang, gritando em voz alta que sabia que o personagem principal tinha conseguido lidar com tudo e colocou tudo na mesa, tanto pratos quentes quanto frios e sobremesas. Hong não entendia por que Mang Mang era contra isso. Porque ela era apenas um sistema e ela também se importava com quem ele ia se casar. Pai e filha têm uma conversa séria. O pai respondeu: que bom garoto. A filha deve cuidar bem dele e disse que estava apaixonada por Hong há muito tempo. O pai disse que, como convém à sua filha, ela enxerga além das aparências, pois o rapaz é bom não apenas nas artes marciais, mas também tem um forte caráter e sabe cozinhar bem. Portanto, Hong foi obrigado a se casar com a garota. A garota levantou-se da mesa e disse em voz alta ao pai que estava envergonhada antes por não corresponder às expectativas dele. Ela não sabia fazer uma torta e sofreu de uma doença, e Hong a curou. A garota tem certeza de que ele e seu pai juntos serão capazes de promover a casa dos deuses. Após o discurso da filha, o pai disse que uma vez que o está tão segura disso, ele declara que a partir de agora a garota é a herdeira do Salão dos Deuses. Na 122ª geração, Ué ficou feliz e grata ao pai e se esforçaria para atender às expectativas dele, seja iniciando um negócio ou constituindo uma família de pés juntos na varanda. Hong pergunta para a garota: bem, você está feliz com o jantar? E responde que é claro que está feliz, mas ela está ainda mais satisfeita com o cara. Mesmo que Hong a tenha rejeitado anteriormente, seus sentimentos não mudaram de forma alguma. Agora, seus olhos e coração estão preenchidos com ele e ela não conseguirá ser a mesma de antes. Hong não sabe o que fazer, pois Rui está apegada a ele e os ricos não precisam se esforçar muito para isso. Rola um clima, mas Mang Mang grita não e pula nos ombros do cara, segurando sua cabeça com as mãos. O cara respondeu cala a boca. Rui interpretou tudo errado e pensou que Hong tinha dito aquilo a ela. Mas ele não se esquece de que apenas um cara pode ver Mang Mang. O cara olha para a garota e começa a dizer que ele não disse aquilo a ela. Rui diz que não entende nada, embora ela não seja digna dele. Ela vai se esforçar ao máximo para mudar isso. A garota pede a Hong para ele esperar até que ela cresça. Já no quarto, o cara coloca a cabeça na cama e os pés no chão. Ele diz que sua riqueza se foi, desapareceu. E por que diabos Mang Mang está interrompendo ele assim? Ele grita, perguntando: você nem é uma pessoa. Eu sou bonito. Não seja assim. Mang Mang diz que agora ela é menos egocêntrica, pois há coisas mais importantes para fazer. Hong pergunta coisas mais importantes Mang Mang. Mang Mang começa a contar sua história, dizendo que na verdade, antes ela tinha outro proprietário. Ele era de origem humilde, mas com um coração bondoso depois dele fazer sua escolha. Mang Mang alcançou o sucesso para ele, mas depois do homem alcançar seu sonho, ele queria dominar a humanidade e foi quando seus caminhos se divergiram. Ele feriu o Mang Mang e tomou metade dos títulos. O protagonista pergunta: você quer dizer que eu devo lutar contra ele? Qual é o título dele? Mang Mang responde que o título dele é ouro, então ainda é cedo para ele se apaixonar. Primeiro, eles devem se concentrar em lutar contra o inimigo. Mang Mang espera que o protagonista possa matar o deus e devolver todos os títulos. Enquanto isso, ele tinha uma garota vestida de freira e com asas brancas. Uma garota de cabelos loiros de olhos azuis. Ela disse que Rui herdou o Salão dos Deuses e agora não precisam mais sequestrá-la e ameaçar seu pai. Ela quer que ele traga a garota até ela. Millie de joelhos, disse:
com medo que não a decepcionaria. No julgamento dos tormentos do anjo Uriel, a garota vestida de freira era uma delas. Hong pensou consigo mesmo que ele era, afinal de contas, o que ele estava fazendo? O cara está assistindo a transmissão de Millie, onde a garota diz que sente seu coração batendo mais rápido. É simplesmente incrível se os fãs querem agradá-la, que enviem presentes. O loiro estava feliz porque essa é sua blogueira favorita e disse que hoje Millie também está encantadora. Seu discípulo, mostrando o tablet, perguntou ao mestre por que ele está tão frio. Esta é a transmissão anual em homenagem ao aniversário de Mi. Hong disse para esquecer isso porque ele não entenderia. O loiro lutou consigo mesmo porque Millie pediu a ele para fazer o personagem principal assistir a transmissão como membro de um grupo de guardiões das transmissões de nível 54. Ele não aguenta mais e na transmissão, que é assistida por Hong, a blogueira faz uma pergunta para agradecer a todos e vai enchê-los de envelopes vermelhos. Vocês estão prontos? A contagem regressiva foi de 1 a 3 e agora os envelopes vermelhos estão chegando. O loiro diz: vamos lá rápido e clica nos envelopes. Hong concorda, pensando consigo mesmo e fica surpreso com o fato de que ele conseguiu. E essa streamer realmente joga dinheiro assim? Pelo menos é melhor do que um sistema que só ganha dinheiro. Mang pergunta irritadamente o que ele disse. Um presente é exibido no telefone, ao qual o cara pergunta: o que mais é isso? Ao clicar no presente, o cara recebe parabéns e o prêmio principal. Millie disse que o vencedor vem esta noite e a garota irá encontrá-lo ao vivo. O personagem principal pergunta se ele ganhou o jackpot. O homem loiro com raiva e fúria: o quê? Millie parabeniza um iniciante do primeiro nível e está ansiosa para conhecê-lo. A garota pergunta se ele prefere pernas nuas ou meias pretas. O loiro põe as mãos no pescoço de Hong e diz que vai estrangular o mestre. Hong suspeito, mas a mente diz que ele tem tido sorte demais ultimamente. O personagem principal bate no loiro e gritando, diz que ele deveria sumir e pergunta quem ele quer enganar. Hong se olha no espelho e vê um hematoma em seu pescoço e diz que esse bastardo realmente o estrangulou. O fã estúpido é tão terrível. Hong achou que ia morrer. O personagem principal diz a Mang que ela deveria dar ao fã 10.000 yuan como compensação. Mang diz que não quer fazer isso e Hong pergunta: você quer ganhar dinheiro também? Mang disse que não quer fazer isso porque ela julga pela situação que viu na transmissão e é provável que Millie seja a dona do título. O cara está chocado e ele faz uma pergunta. O que Mang disse é que o primeiro mestre dela, que é Deus, pode dar títulos a outras pessoas usando essas pessoas para ganhar. Enquanto o cara derrota os oponentes, ele pode pegar os títulos. Quando Hong encontrar Millie, Mang poderá descobrir se ela tem o título de Deus. O cara concorda. No dia seguinte, o personagem principal olha para o relógio e diz que falta 1 minuto para a hora marcada. A streamer deve chegar em breve. Mang diz que se a garota realmente é uma deusa, Hong precisa ficar alerta. Hong responde que não precisa ser tão sério mesmo se ela tiver um título. Não é preciso sintonizar. Provavelmente a streamer é apenas uma garota bonita e tudo isso, mas essa fama é apenas devido a filtros e views. É impossível esperar a morte. Ao ver a Millie, o rapaz ficou surpreso com a beleza dela. Mang perguntou sarcasticamente o que havia de errado com o rosto dela. Millie estava usando shorts curtos e uma jaqueta amarela. Apresentando-se me pediu para se divertirem sentados no restaurante. Hong perguntou silenciosamente a Mang: você já viu o suficiente? Ela tem um título. Mang disse que viu o título dela. Deusa dos otakus. A garota é boa em ser fofa, mas isso não importa. Mang muda o título do rapaz para ladrão de títulos direto, demonstrando sua astúcia. Ela não tem misericórdia ou compreensão. Cada palavra pode matar o seu. Mang diz para o rapaz abrir a boca e ela falaria por ele. Na primeira rodada, pavimentando o caminho, Millie diz ao rapaz que está neste restaurante porque o bife congelado é muito saboroso e derrete na boca o preço recomendado pelo chefe. O personagem principal diz que então ele deve pedir. Ele é alérgico à carne bovina, então não come. O rapaz perguntou se ela estava aqui com outros fãs e ele disse que deixaria a garota fazer o pedido. Ele pagaria por tudo. A garota decidiu tratar Hong como forma de agradecimento e perguntou ao irmão: você acha que sou muito sensível? Ele agradeceu ao personagem principal por ajudar a coletar presentes da última vez. A garota não entende o que há de errado com ele. O rapaz disse que não ajudou, ele apenas roubou 25 yuans de seus envelopes vermelhos. Portanto, ele é quem deveria agradecer a garota. Mas isso não importa para a garota, ela fará com que ele veja seu encanto. Deixe-se tornar um tigre em equipe. Rodada número 2. Beijo indireto. Millie pergunta: irmão, é este o seu copo de Coca-Cola? A garota disse que estava com muita sede e pediu para dar um gole. Hong disse que refrigerantes engordam e ela já não é magra, então não deixa ela beber. Millie pergunta por irmão: você está me elogiando? A garota disse que o rapaz tem um ótimo senso de humor e agradeceu porque ele cuida tanto dela. Ela está feliz. Millie não entende o que está acontecendo aqui,
mas não vai decepcionar a mestra. A garota diz que está muito vento aqui. Rodada número 3. Contato físico. Millie diz que ela seria levada pelo vento e pergunta: o corpo é tão delicado e macio, tão fácil de quebrar. Você não deveria ter o desejo de protegê-lo. O rapaz rapidamente caminha para frente e pergunta: vamos lá, está tão ventoso aqui. O que eu faço se eu pegar um resfriado? Millie tenta alcançar o rapaz. Pergunta: qual é a rodada número 4? Liberação. Millie colhe uma flor e pede a Hong para tirar uma foto dela. A garota pergunta a si mesma: você realmente consegue resistir a um tão grande e cortoso? Hong tira fotos de Millie sem demonstrar qualquer emoção e entrega o telefone a ela, dizendo que tudo estava pronto e que ele faria algo em algumas horas. Depois, Mang Mang pergunta felizmente o que? Hong disse que já estava ficando tarde e era hora de ele ir para casa. Millie não entendia o que estava acontecendo, mas não admitiria a derrota tão facilmente, pois ela é a deusa dos otakus. Na rodada número 5, ela se joga nos braços dele. Porém ocorre um incidente. Ela pede ao personagem principal para levá-la para casa. Millie pensou que Hong, como um cavalheiro, a carregaria como uma princesa e levaria para casa, mas o rapaz perguntou, olhando para o salto quebrado: você é tão estúpida assim? Seria melhor quebrar o outro também. Quando Millie quebrou o salto, ele perguntou se ela conseguiria andar. Ele pode ir sozinho e olhando para Millie, diz que ela parece tão pequena, sem saltos. Nesse momento, o telefone do personagem principal toca. Ele pergunta por que esses idiotas estão ligando. Millie diz ao personagem principal que havia muito pouco tempo para a felicidade que ela poderia compartilhar com ele. O rapaz gritou ao telefone e perguntou do que você está falando? Na sexta rodada, chamada de contra-ataque, ele diz querer estar sempre apenas com um grau, criando muitas memórias compartilhadas. A garota percebeu que havia confessado diretamente que o rapaz não seria capaz de resistir. Mas quando Millie se virou, o rapaz havia desaparecido e Hong correu e disse a si mesmo que Rui havia sido sequestrada, provavelmente pelos fãs. Felizmente, ele instalou um dispositivo para ver a localização de Rui. Mang Mang disse que os fãs certamente entregaram-na para Deus. Se a purificação for bem sucedida, Rui não apenas perderá seus poderes, mas também poderá morrer. O rapaz gritou que não permitiria que isso acontecesse. Ele percebeu que era culpa dele, pois deixou a garota se tornar herdeira. Ela precisa ser resgatada com vida e Hong encontra um galpão onde a garota está escondida. Ao entrar, ele vê uma serra e um esqueleto, dizendo que aquilo parece ser uma casa mal assombrada ou algo assim, sendo algo muito estranho. O dono encontra a garota amarrada. O personagem principal diz que veio para salvá-la. A garota mal consegue falar e chama pelo mestre Hong, que diz para ela não ter medo e que ele irá tirá-los dali. O personagem principal não sabe por onde começar, pois Rui está amarrada de forma tão bem feita. Hong disse à garota para não se preocupar e que ele o salvaria. Um sujeito mascarado aparece com uma motosserra e grita: você decidiu fugir. O cara mascarado grita para Hong que ele não vai fugir. O cara não sabe o que fazer, porque ele só pode mudar o título depois da meia-noite, não podendo lutar agora. Apontando o dedo para a porta, o cara pergunta a Millie por que ela está ali. O sujeito já estava distraído. Na floresta, Han e Rui estavam correndo de mãos dadas quando de repente, a garota tropeça e torce o tornozelo. O personagem pega Rui nos braços e pede para que ela coloque as mãos no pescoço dele. Ele a carregará e correrá. Enquanto Hong estava correndo, a garota abraçava o cara pelo pescoço, olhando com um olhar amoroso e dizendo para si mesma que ele era tão gentil com ela novamente, e essa gentileza ela lhe devia de forma irrevogável, mesmo em uma situação tão crítica. Ela queria segui-lo. O cara apenas gritou que eles deveriam sair e ser cortados em pedaços pequenos. Sentados nas moitas, Hong disse para a garota não ter medo porque ele a protegeria. Quando esse pervertido for embora, ele levará Rei para casa. O telefone do cara tocou e o maníaco os encontrou. Hong Hao não podia deixar esse pervertido encontrar Rui. Precisamos tirar esse cara daqui. O protagonista sai dos arbustos e grita para o maníaco pegá-lo. Mang Mang disse que era corajoso. O maníaco grita para o cara morrer e corre em sua direção com uma motosserra, balançando-a em todas as direções. Hong agora entende que acabou e agarra o maníaco, permitindo que Hong tenha tempo para escapar. Depois que os solta o indivíduo no chão, a máscara cai, revelando uma bela garota de cabelos loiros curtos e olhos amarelos. A garota puxa os cabelos de Rui e diz para soltá-la, chamando-a de idiota superficial. E Rui responde dizendo que ela mesma é uma idiota e que todos os seus ancestrais estão na 18ª geração. Enquanto as garotas discutiam uma com a outra, Hong não acredita no que está acontecendo. O personagem principal começa a questionar se a mulher é realmente uma mulher e se a motosserra é falsa. Mang
Mang lembra ele que já é meia-noite e ele pode trocar de título. O personagem principal considera usar técnicas de acupuntura ensinadas pelo mestre, mas a mulher o empurra e o manda morrer. Honda escolhe outro título sem querer. Mang comenta que as habilidades das instruções do mestre não podem ser explicadas, então é melhor deixá-lo tentar. O personagem principal grita com a mulher, chamando-a de pervertida e desejando a sua morte. A mulher pensou consigo mesma que aquela dor era mais como um prazer estranho e ela queria que Honda golpeasse novamente. Depois de um tempo, a mulher explicou que seu trabalho é criar adereços para filmes de terror e escape RAM. É por isso que ela tem tantos modelos de armas. A motosserra é apenas um adereço. Ela pode fazer barulho, mas não pode ferir. O protagonista abraça Rui e diz que desta vez ele vai poupar a mulher, mas da próxima vez não haverá misericórdia. A mulher disse alegremente que era uma boa mestra. Atrás dele foi ouvida a voz de Millie, dizendo que então você queria se tornar um herói e salvar a garota. Millie disse que era cedo demais. Atrás da garota, havia um loiro na coleira, que disse que não era culpado e não queria trair, mas estava feliz em ser o cachorro de Millie porque Millie era seu único amor e dor. Galera, quero avisar vocês que essa manhã não tem em português e nem em inglês, ele foi traduzido do russo. Peço desculpas se tiver erros e comentem o que acharam dessa obra. Eu estou de olho em todos os comentários.